noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos para mais um momento de diálogo, de conversa, à luz da doutrina espírita. Que elevemos nossos pensamentos nesse instante a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre, agradecidos pela oportunidade deste encontro, que Ele, através de seus emissários, nos guie, nos ilumine durante essa jornada, que possamos todos vibrar em sentimentos de amor, de paz, para que possamos ter êxito nesse nosso encontro. Que haja paz entre nós. Para a noite de hoje, eu trouxe um texto do Evangelho segundo o Espiritismo para abrir essa nossa conversa, e a partir dele vamos abordando alguns pontos, algumas situações. Então me permitam fazer a leitura do texto. É o capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, no item 5, na Instrução dos Espíritos, que trata sobre os trabalhadores do Senhor. E está escrito, só para aclarar, é um texto do Espírito de Verdade, psicografado em Paris no ano de 1862. E começa dizendo: atingistes o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Esse irmão já abre o texto nos chamando a atenção para uma mudança significativa que está a acontecer em nossas vidas. Todos nós que estamos no planeta, encarnados e desencarnados. É fato que desde que começou essa nossa caminhada neste orbe, que muitas mudanças aconteceram. Nós somos provas vivas desse processo, não só pelos momentos reencarnatórios dos quais não temos lembranças, mas sabemos que houveram, mas a própria história nos mostra e nos conta a evolução material do planeta, aquilo que a gente pode perceber, sentir. Mas paralelo a esta mudança material, ocorreu também em cada um de nós, em alguns com mais intensidade, em outros em processos mais lentos, mas ocorreram mudanças também. Muitos em função das escolhas que fizeram, né? Alguns outros levados, forçados pelas circunstâncias da vida. Mas mudamos, não tenhamos dúvida quanto a isto. Mas o irmão prossegue: felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Felizes aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem trocas, sem barganhas, sem segundas intenções naquilo que faz, almejando, desejando, querendo outros objetivos que não aquele próprio ao trabalho que está sendo feito. E conclui esse trecho dizendo: movidos apenas pela caridade. E aí eu vou pontuar um aspecto aqui. Isto é válido tanto para o trabalho voluntário de ajudar, de servir a pessoas, como também no meu trabalho material remunerado, eu devo fazer de boa vontade, de bom grado. Não posso ficar com ideias preconcebidas
com relação a colegas de trabalho ou com relação aos encarregados, aos responsáveis pelo serviço, ao patrão. Não. Todos são irmãos, são pessoas iguais a mim. Então preciso vê-los de forma igual. Ainda que materialmente as posições possam ser diferentes, mas enquanto pessoas, enquanto espíritos, somos iguais. Isso deve ser levado em conta. Felizes serão os que disseram a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. Veja que proposta. Nos unirmos todos em benefício de um conjunto maior. Então, quer numa empresa, quer numa atividade filantrópica, um trabalho solidário, devemos fazer com gosto, com zelo, com propósito de fazer bem. Fazer bem feito de forma a levá-lo a termo de maneira satisfatória a todos os que estão trabalhando e aqueles que venham a ser beneficiados por aquilo que estava sendo feito. Então são propostas que nos são trazidas que não é uma proposta religiosa, não é uma proposta para uma filosofia religiosa, é uma proposta de vida, onde quer que caminhemos, independente do que façamos. E ele prossegue. Pois o Senhor, enquanto o trabalho é acabado, pois o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes vossos ciúmes e vossas discórdias, para impedir que o andamento do trabalho sofresse com isso. Na proporção que eu esteja com o propósito do bem servir, é natural eu calar em mim os meus sentimentos que possam perturbar o andamento do trabalho. Então, ciúmes, vaidades, orgulhos devem ser calados, silenciados dentro de nós. Isso faz parte de um exercício maior de nossa existência. Preciso que sejam calados. Porque o trabalho em si, como um todo, ele tem uma representatividade maior. E isto deve prevalecer. O conjunto, o resultado do conjunto. Mas infeliz daqueles que, por suas isenções, retardarem a hora da colheita, da conclusão do trabalho. Pois virá a tempestade e eles serão levados pelo turbilhão e gritarão: graças, graças. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos? Eu tenho que me preocupar com o outro naquilo que faço. Não tenho que olhar só para mim, para o meu interesse, para a minha conveniência, para o meu lado. Não. Eu tenho que olhar para aquele que está ao meu lado, percebendo ele como irmão, nas suas possibilidades, mas também nas suas limitações, e respeitar as limitações do outro. Isso é importantíssimo. Requer paciência, tolerância, compreensão dessa limitação do outro. E até mesmo ser indulgente caso ele venha a cometer algum erro, algum equívoco, não julgando, não condenando, mas ajudando ele a corrigir aquilo que estava errado, explicando, mostrando, de acordo com a situação. Dar o meu melhor não é só fazer a minha parte, mas é também ajudar o outro a fazer a parte dele. Somarmos esforços. Piedade de vossos irmãos, e que vos recusastes
a estender-lhe a mão, vós que esmagaste o fraco em lugar de apoiá-lo. Porque pedis graças, vós que procurastes vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação de vosso orgulho. Precisamos calar esse orgulho dentro de nós. E por mais simples, por mais humildes que digamos ser, temos essa semente de orgulho ainda dentro de nós. E pode aflorar a qualquer momento, das formas mais diversas. E muitas vezes nós disfarçamos e simulamos isto com justificativas, com nomes outros. Mas quando eu ajo de forma que constrange ao irmão, quando eu ajo causando algum dano, algum prejuízo ao outro, eu estou agindo pelo meu orgulho. Então preciso calar isto em mim. Já recebestes a vossa recompensa da maneira que a querias. Não peçais nada mais. As recompensas celestes cabem àqueles que não pediram as recompensas da terra. As recompensas da terra são necessárias ao nosso aprendizado, ao nosso caminhar. Não podemos nós andar sem usufruir de cada uma delas. Mas as nossas necessidades são diferentes. Cada uma delas não significa dizer todas elas. Cada uma delas que a mim seja necessária. E lembremos de Jesus nos dizer, em outro momento, que a cada dia basta o próprio dia. Então não adianta eu correr, me apressar, me agoniar para acumular coisas que não vou utilizar. A questão do desprendimento é muito importante e significativa em nossas vidas. Muitos de nós não entendemos, não percebemos isto de tal forma, mas faz diferença no nosso caminhar. Deus faz neste momento a numeração de seus servidores fiéis e marca com seu dedo aqueles que só têm a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Lembra de Jesus dizendo que aquele que trabalha tem direito ao salário? Da mesma forma que no nosso trabalho material remunerado, concluído o trabalho, concluído o período contratado de trabalho, que seja semanal, quinzenal, mensal, nós fazemos jus ao salário daquele período. A atividade humana em benefício de nós mesmos e daqueles que caminham conosco, enquanto espíritos que somos, também ela tem uma remuneração. É diferente. A tabela de avaliação é diferente da tabela material. O critério é diferente. Mas a remuneração é garantida, é certa, para aquele que cumpre com o seu dever. A fim de que não usurpe o salário dos servidores corajosos, pois ele confiará os postos mais difíceis no grande trabalho de renovação pelo Espiritismo àqueles que não recuaram ante sua tarefa, e então se cumprirá esta fala. Ou seja, aqueles que trabalharam bem, que fizeram bem, vão estar sendo chamados no momento da renovação. E lhes será confiados mais trabalhos estes mais difíceis. Não foi à toa que Jesus nos disse: a quem mais é dado, mais será cobrado. Mas só é dado mais àquele que fez por merecer.
Lembremos da parábola dos talentos, daqueles servidores que um recebeu um, outro recebeu 2 e o outro recebeu 5 talentos. E quando o Senhor voltou, aquele que recebeu 5 fizera por merecer os 5, tendo dobrado o valor, e o Senhor o colocou em glória. O outro que recebeu 2 também duplicou, e da mesma forma foi elevado. Mas aquele que recebeu 1 e não fez jus àquilo que recebera, foi chamado à punição. Lhe foi tirado o talento que tinha, as possibilidades que tinha. Cada um de nós, em nosso momento reencarnatório, em nosso processo reencarnatório, trazemos missões, mas também trazemos capacidades, possibilidades, que são talentos que Deus nos dá. É preciso que pensemos nisto, que façamos bom uso disto, que façamos bom uso disto. Afinal, nessa nossa missão pela vida dentro do processo reencarnatório, ela é variada, mas tem todas o mesmo propósito. E esse propósito, ele vai muito além de expiações, de resgates. Ele é composto de provas diversas, mas provas que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em todas as horas do dia. No mundo material, aquele aluno escolar, ele tem o período de estudo e o período de avaliação desse estudo, mas com dia e hora marcada. Mas na escola da vida, enquanto espíritos, o período de estudo foram as encarnações passadas e os momentos que passamos na erraticidade nos preparando para a nova encarnação. Encarnamos, entramos num momento de prova. E essa prova ela está associada, está ligada ao tempo que passamos encarnados. Temos alguns instantes de intervalo dentro da prova para relaxarmos um pouco. Tomar um pouquinho de água, um pouquinho de alimento, nos renovarmos e continuarmos a prova, que são os nossos momentos de desligamento do corpo pelo sono. E aí podemos ir para locais onde realmente sejamos renovados em nossas forças, em nossos propósitos, em nossos compromissos assumidos, mas podemos também irmos para locais outros, equivalente aos prazeres materiais que vivenciamos na carne, para satisfazer apenas aos nossos interesses. As escolhas são nossas na hora desse afastamento do corpo, através do sono. Uma oração feita com o bom propósito de seguir, guiado pelo seu anjo de guarda, mentor espiritual, protetor espiritual, independente do nome que possamos dar àquele espírito que nos ampara, que nos assiste, e ele nos conduzindo efetivamente, perfeito. Mas às vezes até nós oramos, mas não seguimos na sequência para o sono. Oramos, mas vamos viajar pelo pensamento em outros assuntos, em outros temas, em outras direções, e perdemos o tempo de ligação com os nossos orientadores. Então precisamos ter cuidado com isto.
É importante que tenhamos este cuidado, principalmente neste momento que estamos atravessando. É muito significativo dormirmos enquanto o corpo físico repousa, nós, enquanto espíritos, sermos guiados pelos nossos mentores, pelos nossos orientadores. É de muita utilidade, não só para alimentar melhor o corpo no seu repouso, mas para nos alimentar enquanto espírito com novo entendimento, novas ideias sobre situações diversas do nosso cotidiano, para os quais precisamos de uma orientação. Além da oportunidade de trabalhar, de servir, porque assim como a gente pode fazer isto na materialidade, fazemos também na espiritualidade. É bom que aproveitemos esses momentos. E isto vai para qualquer um de nós, independente das filosofias religiosas que abracemos. Que afinal de contas, e é preciso lembrarmos isto, cada instituição, seja ela católica, evangélica, das mais diversas correntes, espíritas, elas são constituídas por pessoas, que somos cada um de nós. E precisamos a cada dia estarmos e nos sentirmos melhor no propósito do bem servir. As instituições, elas são representadas, em termos de localização, por edifícios de pedra e de cimento, mas que nada representam se não tiverem dentro delas pessoas comprometidas, pessoas responsáveis, envolvidas no processo de bem servir, não só ao conjunto específico que ali interage, mas a cada um daqueles que batem à sua porta. É preciso que tenhamos essa consciência, esse entendimento, pois independente do tamanho da instituição, quer do tamanho físico, quer do tamanho da quantidade de obreiros, o sentimento que cada um emane na sua atividade enquanto servidor espiritual é que vai fazer diferença. A maneira como o conjunto seja unido e interaja entre si e haja em relação àqueles que batem à sua porta é que vai fazer diferença. Dentro dos conjuntos não deve existir vaidades, melindres, de forma alguma e espécie alguma. As pessoas que ali estão, independente das posições materiais que possam ocupar, que seja o presidente, dirigente, pastor e os demais que funcionam dentro de uma escala, o que está na portaria, o que faz a limpeza, o que cuida de alimento onde tem alimentos, o que é responsável de atender pessoas, todos são importantes, igualmente importantes. É preciso que haja o respeito entre todos, com tolerância, com compreensão, com atenção, ouvindo o outro a todos os instantes. Na medida que formos fazendo isto, vai se cumprir em cada ambiente aquilo que nosso irmão Davi falou lá no Salmo 133. É bom ver os irmãos em união. É muito significativo isto. Davi compreendeu isso muito antes de Jesus. Nós outros precisamos vivenciar isto hoje. Já aprendemos muito em nosso caminhar. E nessa hora somos chamados a vivenciar este caminhar, servindo, ajudando aqueles que conosco caminham. Dentro de uma casa espírita, que é o
o nosso caso específico, nós temos muitas atividades. Isso vai variando de casa para casa, mas sempre tem múltiplas atividades nas casas espíritas. Tanto atividades voltadas para o aspecto espiritual, como atividades também voltadas para o aspecto material. E cada um dos irmãos que agem em cada uma dessas atividades são importantes para o conjunto. Imagine você entra numa casa espírita, principalmente no momento pandêmico como nós estamos hoje, e saber que aquela casa está sendo bem tratada em termos de limpeza. Muitas vezes nem sabemos quem são as pessoas que fazem esse trabalho, mas o ambiente está limpo regularmente. A tranquilidade que isso não nos dá. Chegamos, muitos já são conhecidos, são trabalhadores, mas alguns nunca bateram a porta, não sabem, não conhecem nada. Mas como se sentirão sendo bem recebidos? Pela nossa atitude, pelo nosso agir no presente, é que nós iremos perpetuando o bem servir de pessoa para pessoa, pois muitos daqueles que batem a porta na sua dor, no seu sofrimento, sem conhecerem, alguns voltam para servirem também. E se tiveram bons exemplos, vão poder dar bons exemplos também. Então nos cabe ter esse cuidado. Como eu disse, todas as atividades dentro da casa espírita são de fundamental importância, tanto no material como no espiritual. Mas para muitos de nós, conforme falei há pouco, o aspecto espiritual, na casa espírita, o médium representado pela mediunidade, ele tem uma significação muito grande, é um trabalho preponderante para o conjunto, porque aqueles que ali vêm pela primeira vez, a maioria vem nas suas dores, nas suas aflições, e vem na expectativa de serem orientados, ajudados de alguma forma, e creem que algum espírito vai fazer isto por eles. Eles não são sabedores que o maior cuidador de cada um de nós somos nós mesmos. Então ficamos na expectativa de que alguém ou de que outros possam cuidar de nós. Então aquele que bate a porta da casa espírita tem essa expectativa. Então ele confia nos encarnados, mas querem falar com os desencarnados. Ouvir suas orientações. Isto para eles é significativo. Razão que faz o papel do médium preponderante. Então, se para todos que fazem parte do conjunto é necessário o comprometimento, a responsabilidade, para aquele que trabalha mediunicamente, isso tem um peso maior. Porque aquele a quem mais é dado, mais é cobrado, nos disse Jesus. Então, aquele que traz dons em si, essa missão se torna mais comprometedora
com o propósito de servir ao outro. O dom mediúnico é algo que nós já falamos muitas vezes sobre isso e outros tantos falam também, mas só para reforçar, ele não é do espírito. O dom mediúnico é do corpo físico. O espírito é o gestor, é o piloto, é o motorista dessa máquina corporal que traz esse dom. Ele vem consciente desse trabalho que tem por fazer. Dentro do projeto reencarnatório, está previsto que aquele espírito vai receber aquele corpo com aquelas possibilidades de ser instrumento. E aí surgem muitos questionamentos em torno disto, do processo mediúnico. Que existem vários tipos de mediunidade. E dentro de um mesmo tipo de mediunidade, as pessoas têm nível de percepção, de entendimento e de exercício variados. Uns têm uma capacidade de visão, mas tem outro que tem uma capacidade de visão um pouco maior, outro tem uma capacidade auditiva, mas já tem aquele outro que tem uma capacidade auditiva maior, e assim sucessivamente dentro de cada uma das possibilidades. E essas capacidades podem ser múltiplas em um mesmo médium. E também podem ser ampliadas na medida que seja feito um bom uso. Assim como o médium pode se comprometer também se usar de forma inadequada. Então, no Livro dos Médiuns, nosso irmão Kardec faz uma pergunta aos espíritos, dentre as muitas que ele fez, lógico, lá no capítulo 20, a pergunta 226.1, e ele pergunta para o espírito sobre o desenvolvimento da mediunidade. Está na razão do desenvolvimento moral do médium? Obrigatoriamente não. Que a capacidade, como já dissemos, é do corpo físico. Então a possibilidade depende somente do corpo. Ela independe da moral. Por que a gente está colocando isto? Porque muitas vezes nós questionamos. Tem pessoas que não têm um comportamento moral aceitável para os nossos princípios éticos morais e tem a mediunidade mais desenvolvida, enquanto que às vezes o outro que tem uma conduta moral ilibada tem uma mediunidade, mas com uma capacidade menor. Isso fica associado à necessidade de cada um. E Jesus, ao caminhar conosco, dentro de uma frase que nos disse, ele coloca muito bem esse aspecto. Ele nos disse: quem precisa de médico é doente. Aquele que tem uma condição moral não muito boa é o que precisa de mais oportunidades de trabalhar e de servir para se corrigir, para se melhorar, para se modificar. E Deus dá a cada um de nós todas as possibilidades que nós precisamos. Ele não nos dá o que nós pedimos, da forma que nós pedimos, mas nos dá tudo aquilo que necessitamos. E sempre foi assim ao longo dos tempos. Jamais deixamos de receber aquilo que necessitamos. E com a mediunidade não é diferente. Mas nosso irmão Kardec, ele é persistente. Ele chega mais adiante e pergunta
Se esses médios que não usam bem a sua mediunidade, que não as aproveita para a sua instrução, sofrerão as consequências disso? E aí os espíritos respondem a ele: se as usarem mal, serão duplamente culpados. Eu já usei nesse nosso diálogo aqui a frase: a quem mais é dado, mais será cobrado, 2 vezes, com outro sentido do que está aqui nesse contexto agora. Aqui, esse mais será cobrado é uma cobrança mesmo. Mas essa cobrança vem na menor possibilidade desse espírito reencarnar no uso das oportunidades que tem. Terá mais limitações. Só para tentar ilustrar, vejamos, um médium que hoje tem uma mediunidade bastante aflorada e tem a oportunidade de servir. E ele, preso aos coisas e interesses materiais, não usa bem dessa oportunidade. Em outro momento reencarnatório, na medida que as necessidades deles continuem a mesma, agora ampliadas, não teriam usado bem no momento passado, ele vai vir com a mesma possibilidade mediúnica, talvez até mais, porém com a condição material mais complexa para ele atender aquela demanda. E aí como fazer? Porque são compromissos que ele tem uma razão para ter esse compromisso, que estão ligados a ações pretéritas, e vai ter mais dificuldade. Então não é castigo, não é punição, mas é um chamamento à razão, a fazer o esforço para atingir o objetivo. Então é muito melhor eu utilizar agora as oportunidades que tenho, me adequando dentro dessas possibilidades, do que ficar protelando, sabendo que lá na frente vou encontrar um caminho com mais obstáculos. Esse é o nosso melhor momento de cada um de nós. Preciso que seja bem aproveitado. Não desperdicemos a oportunidade. Quem me acompanha tem ouvido falar com frequência que este é um momento ímpar em nossas vidas, diante das oportunidades de servir que nos estão sendo oferecidas, das mais diversas formas. Não só espiritualmente, através do trabalho de amparo, de assistência, de orientação a pessoas, mas também materialmente, pois existem muitas pessoas carentes materialmente. Então é preciso que aproveitemos este momento. Não esperemos para amanhã, não. Façamos agora o que tiver que ser feito. E aí nosso irmão Kardec vai mais além. Todas as imperfeições morais são portas abertas para os espíritos maus, mas a que eles exploram com maior habilidade é o orgulho, porque essa, a que menos se confessa. Falava há pouco que cada um de nós trazemos, guardadinho dentro de nós ainda, sementes de orgulho. Como eu dizia, se expressam das mais diversas formas. E nós simulamos com justificativas ou com nomes diferenciados, dando-lhe uma outra roupagem. Mas tudo aquilo que eu faço, que de alguma forma
deixo de atender alguém quando posso atender, quando tenho a oportunidade de atender. Tudo aquilo que eu faço que constrange alguém, que humilha alguém, são situações ligadas ao meu orgulho. Jesus nos falou uma outra coisa, dentre as muitas que nos falou, que deveria ter importância e significado em nossas vidas, e nos dar atenção a esse momento dele, quando nos pede para sermos quente ou frio em nossa caminhada, jamais morno. Porque aquele que caminha reto na sua estrada, de acordo com as leis maiores que regem nossa existência, esse está caminhando quente dentro daquele contexto que Jesus nos dá. Aquele que ele chama de frio é o que, apesar de ter o desejo de fazer direito, errou. Mas nós aprendemos quando fazemos certo, mas aprendemos também quando fazemos errado. Pois já sabemos que daquela forma que fizemos não foi boa, não deu certo. Nosso irmão Edison, para poder criar a lâmpada incandescente, errou mais de 1000 vezes. E quando alguém tentou lhe desestimular daquela busca, em função do grande número de erros, disse a essa pessoa: ora, eu já aprendi 999 vezes como não fazer. E vou tentar, continuar tentando. Então, Jesus nos diz: seja quente, faça o certo, ou frio, faça o errado, mas faça alguma coisa. Das duas formas você estará aprendendo. Porém, nos lembrou: não seja morno. Não seja omisso diante das oportunidades de servir. Todos são chamados a servir nesse instante. Como eu disse, o momento é ímpar. Tem muitos precisando de ajuda. E não sei, esses muitos não são apenas os encarnados que batem na porta dos templos, das igrejas, dos centros espíritas em busca de amparo e de ajuda, não. Cada um destes carregam consigo, assim como cada um de nós, mesmo trabalhadores, uma quantidade infinita, pois ela é variável, se altera a cada passo do nosso caminhar de acordo com nossas atitudes, de irmãos desencarnados, carentes também de ajuda, de esclarecimento, de orientação, alguns nas suas dores, pois não se percebem ainda como espírito, e sentem dores tal qual estivessem na carne. Precisam de ajuda. E nessa hora, o trabalho do médium dentro da casa espírita torna-se necessário. Por isso que eu dizia da preponderância desse trabalho, do nível de responsabilidade, de comprometimento a que são chamados. Pois lá na frente não terá nenhum juiz para nos julgar, nos condenar, dizer que fizemos certos ou errados, não. O nosso juiz caminha conosco. Cada um de nós somos nosso próprio juiz, através de nossa consciência. Quando viemos, foi feita uma programação reencarnatória, nós aprovamos aquela programação. Participamos da elaboração. Dissemos o que seríamos capazes de realizar. Endossamos, assinamos embaixo. Quando voltarmos, vamos estar com essa programação e a relação daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Ninguém irá nos julgar. Nossa própria consciência é nosso juiz.
que vai dizer o que acertamos e o que erramos. E por que erramos. E as respostas nós já temos para os erros. Estão ligadas às nossas omissões, ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Por isso que a doutrina espírita tanto nos chama a essa reforma íntima, a essa mudança de perspectiva de vida. Compete a cada um de nós fazer o seu esforço. Ninguém irá fazer a nossa tarefa por nós, nem fará o esforço que a nós é necessário. As nossas escolhas são só nossas. Cada um de nós, enquanto encarnados caminhando pela vida, em muitos momentos reclamamos de falta de liberdade. Ora, o que nós mais temos é liberdade de escolhas. Agora, as minhas escolhas não podem ficar atreladas à situação de outros. Elas são só minhas. Agora eu tenho que saber que direcionamento eu vou dar para as minhas escolhas. Eu tenho que saber se é aquilo que eu desejo fazer, na hora que eu quero fazer, se é bom para mim, mas se é bom para outros que também caminham comigo. Se for criar dificuldade para alguém, se for deixar de amparar, de cuidar de alguém que precisa de cuidado, então aquela escolha não é boa. Lembrem da parábola do samaritano. Será que aquele samaritano que passou naquela estrada, que aquele homem ferido, à margem da estrada, ele não tinha obrigação nenhuma, compromisso nenhum, naquele momento que estava passando? Lembre que passaram 2 outras pessoas diante dele, antes dele, conhecedoras da lei. Ele não conhecia a lei da forma que aqueles outros 2 homens conheciam. Afinal, um era sacerdote e outro era levita, responsável por cuidar do templo e das coisas do templo. Não conheciam as leis. O samaritano poderia conhecer ou não. Mas assim como os outros passaram, estavam preocupados com suas tarefas, será que o samaritano não tinha nenhuma tarefa a fazer? Ele era um mercador. Viajava pelas estradas vendendo seus produtos. Então estava trabalhando também. Mas na hora que ele viu a necessidade do outro, ele calou o seu trabalho, as suas necessidades, e foi cuidar da necessidade do outro. É o que nós somos chamados a fazer nos dias atuais. Saber fazer escolhas. E lembrando que a doutrina espírita não nos cobra nada, mas constantemente está nos trazendo esclarecimentos de forma repetitiva para despertar nossa consciência, para nos fazer refletir no nosso modo de agir. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada porque está dentro da doutrina espírita. O livre-arbítrio permanece para todos. Mas a partir dos esclarecimentos, dos entendimentos adquiridos, cada um faz as suas escolhas. Se quer realizar suas mudanças ou não. Se quer servir ou não. E isso vale para o que serve materialmente, vale para o que serve espiritualmente. Inclusive os médiuns.
momento é de chamamento para todos. Por isso que eu fui buscar o nosso irmão espírita da verdade lá, nos falando desse momento que estamos atravessando. E não estou falando do momento pandêmico. Ele é apenas um ponto dentro de um momento maior, que nós chamamos de transição planetária. Esse momento maior que é importante nesse instante, que está mexendo com todos nós. Embora muitos de nós não percebamos. As temperaturas sobem, descem, mudam. Coisas diversas acontecem em pontos diversos do globo. E a gente continua o nosso dia como se nada tivesse acontecendo. Se formos ver isto a partir do mundo espiritual à nossa volta, as ações são muito mais intensas ainda. E agindo, interferindo na vida de todos nós. Mas muitos de nós, inclusive dentro das casas espíritas, continuamos caminhando como se tudo estivesse tranquilo, normal, que nada estivesse acontecendo. Está normal porque está dentro de uma programação maior. Está tranquilo porque tem uma regência maior. Deus é o Senhor de todas as coisas. E tem um conjunto enorme de emissários agindo em seu nome, em benefício da harmonia, da paz, mesmo em meio às adversidades. E aí eu volto para o nosso irmão Davi, lá no Salmo 91, quando ele nos diz: 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas não serás atingido. Porque esses irmãos maiores que agem em nome de Deus, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós na medida que nos deixemos ser cuidados por eles, ser guiados, orientados, amparados. Quando nos descuidamos de nós mesmos, perdemos a conexão com esses irmãos. E aí ficamos à mercê de outros irmãos que não têm compromisso com o nosso bem-estar enquanto espíritos que somos. Essas série de fatores paralelos ao nosso caminhar vai dizer se nós vamos estar bem ou não no nosso dia a dia. Quantos de nós, sem nenhum motivo aparente, tem sentimentos de tristezas, tem revoltas, iras, e depois diz: por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Sem ter noção do que fez e do que falou. Assistência e amparo de espíritos, só que não são espíritos amorosos. Cada um dos espíritos que agem em nome de Deus, de Jesus, esses que são amorosos, eles respeitam essa nossa liberdade de ir e vir, de falar, de fazer, nosso livre-arbítrio. Eles respeitam. E quando tratam conosco, tratam de forma objetiva. Jamais, porém, nos dizem que estamos errados ou nos apontam de forma direta fazeres ou fatos futuros. Podem nos comprometer a um maior cuidado, a uma maior vigilância diante de determinadas situações, mas jamais dizer faça assim ou assado, faça deste ou daquele jeito. Então, na medida que nós possamos ir entendendo e percebendo estas coisas, é importante que busquemos a cada dia entender um pouquinho mais, por mais repetida que as lições sejam. E se isto acontecer da repetição, nos perguntemos e busquemos ver por que ela está sendo repetida, o que é que me está sendo dito que eu não entendi ainda, que preciso entender.
É hora de aproveitarmos todas as oportunidades de aprender e de servir, para nos tornarmos não simplesmente melhores, mas para nos tornarmos a cada instante, a cada momento, instrumentos mais úteis na obra de Deus, em benefício do crescimento de todos. A minha importância, o meu valor, só será significativo na medida que ele cresça junto com o coletivo, que some no crescimento do coletivo. Quando eu buscar ser individualista ou desvirtuar outros do trabalho, estarei desperdiçando oportunidades de aprender e de servir. Não nos equivoquemos. Deus caminha sempre à nossa frente. Ele conhece os nossos passos. Em que direção vai nos levar? Em nenhum momento nos condena ou nos julga. Imaginem Jesus dentro de sua missão, escolhendo seus 12 apóstolos. Dentre eles, Judas Iscariote. Não estamos aqui a julgar o nosso irmão Judas, mas a lição que Jesus nos dá através dele. Jesus sabia das possibilidades de Judas e até o último instante o tratou com afabilidade, com doçura, com respeito. E mesmo quando Judas concretizou a sua ação de forma equivocada, Jesus não deixou de amá-lo, de respeitá-lo. São situações para nós hoje, olhando à distância, que podem ser singelas ou podem ser drásticas, mas nem uma coisa nem outra. São lições para que nós busquemos o entendimento de que tantas vezes somos chamados a vivenciar a humildade para com todos que caminham conosco, no exercício pleno do amor para com o próximo. Lembrando que à medida que eu amo, cuido, zelo do meu próximo, estou amando a Deus, dando provas de amor a Deus. Pois esse amor só existe quando eu cuido do outro. Que busquemos vivenciar mais estas lições. Agradeço a meus irmãos pela oportunidade de me ouvirem nesta noite. Que a luz e o amor que emana deste Deus, de Jesus Cristo e dos demais irmãos que em seu nome agem, nos ilumine e guie, hoje e sempre.